Olá, imagine a luta diária de uma família, apenas para conseguir o alimento básico, o pão de cada dia. Uma realidade de esforço extremo e a qualidade de vida é precária, infelizmente comum em muitos países africanos, e não só. Sim, a pobreza também assombra algumas nações europeias, mas como diz um provérbio africano, ninguém chora pela dor do outro. Neste vídeo, vamos conhecer os 6 países africanos mais afetados pela corrupção, um problema que agrava ainda mais a situação de miséria e sofrimento. Prepare-se para descobrir uma realidade chocante. Somália, um país dividido entre o passado e o presente. A Somália, outrora dividida entre o domínio britânico e italiano, celebrou a união e a independência em 1960. A esperança de um futuro melhor foi rapidamente ofuscada por guerras e conflitos internos. Este passado conturbado molda o presente somali. Imagine uma nação onde a maioria da população depende da agricultura e da criação de animais para sobreviver. Uma terra rica em cultura, como tradições orais, música e poesia, que ecoam através das gerações. Mas ao mesmo tempo, uma terra marcada pela insegurança, a guerra e a fome forçam milhares a abandonarem seus lares, buscando refúgio em campos improvisados. A imagem de famílias famintas e desabrigadas é uma realidade sombria. A corrupção se infiltrou profundamente nas instituições governamentais e nas forças de segurança, criando um ciclo vicioso de pobreza e instabilidade. A ajuda humanitária destinada a aliviar o sofrimento muitas vezes é desviada, deixando as comunidades mais vulneráveis à fome e à doença. A falta de um governo forte resulta em serviços públicos ineficazes, a saúde e a educação precárias. A Somália enfrenta uma batalha difícil, não apenas contra a guerra e a fome, mas também contra a corrupção que alimenta o conflito e a miséria. Sudão do Sul, uma independência marcada pela dor. O Sudão do Sul, um nome que ecoa a luta pela liberdade, parte do Sudão, sob domínio britânico e egípcio. Conquistou a independência em 2011, após décadas de conflito. Mas a alegria da liberdade durou quase nada, pois a guerra civil irrompeu, mergulhando o país numa profunda crise humanitária. Imagine uma nação onde a maioria da população vive da agricultura de subsistência, lutando diariamente pela sobrevivência. Comunidades preservam suas tradições culturais, mas a guerra e a pobreza roubam o futuro dos seus filhos, limitando o acesso à educação e à saúde. A imagem de crianças famintas sem acesso a cuidados médicos é uma realidade cruel. Porém, existe um inimigo ainda mais insidioso: a corrupção. Recursos destinados ao desenvolvimento e à construção de um futuro melhor são desviados por líderes gananciosos. A falta de instituições fortes e a guerra civil agravam a situação, criando um ciclo vicioso de pobreza e instabilidade. A corrupção não é apenas um problema moral, ela é a raiz da miséria econômica, impedindo o crescimento e minando a confiança na governança. O Sudão do Sul luta por sua sobrevivência, não apenas contra a guerra, mas também contra a corrupção que destrói suas esperanças de um futuro melhor. República Centro-Africana, um ciclo de violência e corrupção. A República Centro-Africana, um nome que evoca imagens de uma terra rica em cultura e recursos naturais, mas também de um passado marcado pela colonização francesa e por um presente assombrado pela instabilidade política e pela violência. A independência em 1960 não trouxe a paz esperada. Conflitos armados e instabilidade se tornaram a triste realidade deste país. Imagine uma nação onde a maioria da população vive da agricultura, cultivando a terra para sobreviver. Uma cultura rica em tradições, mas constantemente ameaçada pela violência e pela insegurança. O acesso a serviços básicos como saúde e educação é um privilégio para poucos, enquanto a maioria luta pela sobrevivência diária. Porém, existe um inimigo ainda mais insidioso: a corrupção. Ela se espalha como uma praga, especialmente no manejo de ajuda humanitária, desviando recursos que poderiam aliviar o sofrimento da população. A ausência de um governo forte e de instituições eficazes cria um ambiente propício à corrupção, perpetuando
um ciclo vicioso de pobreza e violência. Recursos destinados a programas sociais desaparecem, deixando a população sem acesso à educação e à saúde. A corrupção alimenta os conflitos, pois grupos armados se aproveitam da estabilidade e do desvio de recursos para financiar suas atividades. A República Centro-Africana luta contra uma guerra invisível, mas mortal, a corrupção que destrói suas esperanças de um futuro melhor. República do Congo, uma riqueza roubada. A República do Congo, um país banhado pelo Oceano Atlântico, rico em recursos naturais, mas assombrado por um passado colonial francês e por um presente marcado por instabilidade política e conflitos. A independência conquistada em 1960 não trouxe a prosperidade esperada. Crises políticas e conflitos minaram o desenvolvimento do país. Imagine uma nação onde a maioria da população vive da agricultura e da pesca, em meio a uma riqueza natural abundante. Apesar dos recursos, muitos congoleses enfrentam a dura realidade da pobreza e da falta de infraestrutura básica. A cultura congolesa, vibrante e rica em tradições musicais e artísticas, luta para sobreviver em meio à instabilidade. Mas existe um inimigo silencioso que drena a riqueza do Congo: a corrupção. Ela se instala na exploração do petróleo e na gestão dos recursos naturais, desviando os lucros para bolsos privados, enquanto a população permanece na miséria. A falta de transparência garante que os benefícios da riqueza natural não cheguem à população, perpetuando um ciclo vicioso de pobreza e desigualdade. A corrupção mina a confiança nas instituições, dificultando a implementação de reformas e o desenvolvimento de um futuro melhor. O Congo luta contra um inimigo invisível, mas devastador: a corrupção, que rouba o seu futuro. Guiné Equatorial, uma riqueza escondida atrás de um regime opressor. A Guiné Equatorial, um país banhado pelo Golfo da Guiné, detentor de vastas reservas de petróleo, mas também marcado por um passado colonial espanhol e por um presente assombrado por um regime autoritário. A independência, em 1968, não trouxe a liberdade e a prosperidade esperadas. Um governo opressor controla a economia e reprime a população. Imagine uma nação rica em petróleo, mas onde a maioria vive na pobreza. A agricultura, apesar da sua importância, luta para sustentar a população. A cultura, uma mistura de tradições africanas e espanholas, é silenciada pela opressão. A imagem de um país com imenso potencial, mas aprisionado pela ganância de poucos, é chocante. A corrupção não é apenas um problema, ela é institucionalizada, parte integrante do sistema. Líderes desviam recursos públicos para enriquecimento pessoal, enquanto a população carece de serviços básicos. A falta de liberdade de expressão silencia as vozes que ousam denunciar as práticas corruptas, criando um ambiente de medo e opressão. A riqueza do petróleo não beneficia a população. Ela é controlada por uma elite corrupta, perpetuando um ciclo vicioso de pobreza e desigualdade. A Guiné Equatorial enfrenta uma batalha difícil, não apenas contra a pobreza, mas também contra o regime que sufoca a liberdade e a justiça. Angola, petróleo e pobreza, uma contradição cruel. Angola, um país banhado pelo Atlântico, rico em petróleo, mas marcado por um passado colonial português e por um presente contrastes gritantes. A independência conquistada em 1975, após uma longa luta pela libertação, não trouxe a prosperidade esperada. Desafios relacionados à governança e à reconciliação continuam a assombrar a nação. Imagine uma terra onde a maioria da população depende da agricultura para sobreviver, em meio a uma riqueza petrolífera que não chega à mesa da maioria. A imagem de um país rico em recursos naturais, mas onde muitos vivem na pobreza e sem acesso a serviços básicos, é paradoxal e chocante. Porém, existe um inimigo silencioso que suga a riqueza de Angola: a corrupção. Ela se infiltrou nas estruturas de poder, com elites políticas, desviando recursos públicos para seus próprios bolsos. A falta de transparência e a resistência a reformas cria um ambiente propício à impunidade, dificultando a luta contra a corrupção.
e a melhoria das condições de vida. O petróleo, que devia ser uma fonte de desenvolvimento e prosperidade, torna-se um símbolo de desigualdade e da injustiça. Recursos que deveriam ser investidos em infraestrutura e serviços públicos são desviados, perpetuando a pobreza e a insatisfação social. Angola enfrenta uma batalha difícil, não apenas contra a pobreza, mas também contra a corrupção que rouba seu futuro. A pergunta que permanece é: como reconstruir um país devastado pela guerra e pela ganância? Bom, esta pergunta é destinada a cada um de nós. Porém, eu gostava de dizer que um humano nunca poderá resolver e solucionar os problemas de outrem, mesmo que ele queira bastante. Pois penso que para a resolução dos problemas humanos, somente a intervenção divina seria capaz. E você, caro internauta, o que pensa sobre isto?